E fala, pessoal! Hoje eu tô começando um quadro novo chamado Saúde em Dia com o Dr. Andrei Reis, né? Em que a gente vai responder perguntas frequentes das pessoas que eu atendo, das pessoas que me seguem no Instagram, lá no Dr. Andrei Reis. E vocês também aqui no YouTube podem mandar a sua dúvida aqui no comentário. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo tempo. Você tem que ativar o sininho, porque a gente vai falar muito sobre emagrecimento, o que pode estar travando esse seu emagrecimento, o que está acima do peso pode impactar na sua vida, como você está deixando de se ajudar e ajudar outras pessoas por estar acima do peso, sono, intestino, parte hormonal, a gente vai falar bastante aqui, saúde hormonal tanto feminina quanto masculina. A gente vai responder caixinhas de perguntas também, né? E vai poder dividir com vocês, mastigar para vocês estar usando de forma prática, utilizando esse conteúdo. Então, se você pegar esse conteúdo e servir para vocês, então você tem que primeiro se inscrever no canal, compartilhar com as pessoas que você gosta, porque a gente compartilha aquilo que a gente gosta. Não é não, produção? Opa! A gente tem que compartilhar. Se você não compartilhar... E eu tô pedindo só porque... Sabe por que eu tô pedindo isso? Porque quanto mais pessoas chegar a esse conteúdo, mais pessoas vão se beneficiar. Mais pessoas vão saber que estar acima do peso é ruim. Porque tem gente que acha que não, né? Tem gente que acha que tá acima do peso e tá abalando. Aqueles termos, né? O gordinho feliz. Não tem nada de gordinho feliz, né? Eu já pode começar respondendo uma pergunta, produção? Acho que você podia começar falando um pouco de quem é o Dr. Andrei, para quem não te conhece, verdade. né? Quem é esse que vos fala, né? Pessoal, eu sou o Dr. Andrei Reis. Hoje, para muita gente, sou o Andrei Reis. Eu sou do interior do estado do Pará, o primeiro médico de sua família, filho do mecânico com a dona de casa, que está aqui no interior de São Paulo, numa cidade chamada Limeira, a capital da semijoia, dono do Instituto A2, que atende várias mulheres, vários homens com alterações hormonal, que está em processo de emagrecimento. Um trabalho totalmente personalizado, individualizado, que a gente tem um prazer e muito carinho de atender as pessoas e mudar as vidas delas, né? E sou médico, fiz várias especializações, fiz especialização de nutrologia, fiz especialização de endocrinologia, fiz nutrição esportiva e estética, já fiz várias mentorias, fiz vários cursos avulsos, li muitos livros para entender e a minha insignificância até, porque eu acredito muito que a gente tem que estar sempre aprendendo. E eu vou trazer exatamente esses anos de estudo que eu tenho para contribuir com vocês. Então, esse é um Dr. Andrei Reis que está aqui olhando de forma N igual a 1, que a gente fala, né? Cada pessoa como única. E poder ser instrumento na mão de Deus e servir cada um de vocês. E se vocês quiserem também passar comigo pessoalmente, é só entrar em contato com a minha equipe. Mas vamos responder as perguntas? E eu já quero começar aqui, pessoal, trazendo uma pergunta que uma seguidora minha me mandou lá no meu Instagram. E se você ainda não tá me seguindo, me segue, porque eu abro caixinha toda semana para tirar dúvida de vocês. É uma consulta grátis. E é um tema muito delicado. É um tema que atinge vários casais. Muita gente que é casado passa por isso e foi uma dúvida, uma pergunta, acredito eu, que muito de vocês têm, que uma seguidora minha me mandou, né? Então, é um tema delicado de se falar, mas se você tem até criança aí em casa, sentada aí do seu lado agora, tire, porque eu vou puxar aqui agora. Olha a pergunta. Doutor, eu estou sem libido. Eu só tenho relação com meu marido por obrigação. É forte, né? É um tema, assim, que eu acredito que acometa muitos casais. Você sabe o que é libido? Primeiro que libido é desejo sexual, é a vontade de ter relacionamento com o parceiro. E se você não tem... eu vou aprofundar nisso, tá? Se você não tem desejo de ter relações sexuais, você não tem desejo de conquistar. Você não tem confiança. Porque isso está associado à sua bioquímica, seja deficiências de micronutrientes, como minerais e vitaminas,
alteração hormonal, né? E quando a gente pensa em sexualidade feminina, a gente tem 3 domínios e desejo sexual, libido é o primeiro deles. E é muito frequente mulheres hoje ter. O que pode estar afetando esse seu libido, tá? A primeira coisa que a gente tem que olhar é os 2 maiores matadores de libido feminina que existe, que se chama anticoncepcional e antidepressivo. Eu não te conheço, eu não sei se você está fazendo uso de um ou de outro, apesar de saber que muitas mulheres estão fazendo uso de anticoncepcional e tá matando seu libido. Tá fazendo vocês não ter ciclos mensais. Porque mulher, todo dia é uma mulher diferente, é mulher de fases, né? Então, assim, eu começaria por aí, né? Outra coisa, mulher é totalmente diferente do homem quando a gente fala de sexualidade. A mulher, eu falo que ela é como se fosse um consórcio. Você vai pagando, fazendo pequenas... você vai pagando ali todo mês, né? Até o momento que você é contemplado. O homem não. Bateu e já tá aceso. Mas mulher não, cara. Se você aí que tá me seguindo é homem, é casado, tá sentindo que o negócio tá frio, você tem que mandar uma mensagem, você tem que dar um cheiro no cangote da nega de manhã. Você tem que dar um cheiro. No meio-dia você tem que mandar uma mensagem: oi, amor, tá tudo bem? Você tá bonita hoje? Manda uma flor. Seja um cavalheiro, velho. E chegar, você vai pagando, lembra do boleto? Você vai pagando o boleto ali do consórcio, e no final você é contemplado, porque as mulheres gostam de ser bem tratadas. As mulheres gostam de receber uma mensagem de carinho. E se você não tá fazendo isso, faça. E se o seu marido não tá fazendo isso, briga com ele, conversa com ele, faz ele entender que você não é como se fosse... eu até recebi um exemplo diferente do meu, que eu falava que o homem é igualzinho a tomada, né? Você aperta, liga e já desliga ali. E tá valendo. E uma paciente minha me ensinou uma coisa muito legal, que é... O homem é micro-ondas e a mulher é que nem forno, né? Vai aquecendo devagar. Eu gostei muito desse exemplo. Então, assim, é isso. Quando a gente fala de sexualidade, quando a gente fala de desejo sexual feminina. Mas, assim, pessoal, isso eu tô dando exemplos que eu vejo que é comum. Pode ser que seja outra parte. Esse exemplo é do homem com a testo alta, né? Que o homem com a testo baixa é micro-ondas desligado da tomada, né? Ih, rapaz, agora você puxou um tema também que... Homem com a testo baixa, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele fica com a vela apagada. Ele fica com a vela apagada. Mas isso é tema pra outro dia, tá? Hoje a gente tá falando de sexualidade feminina aqui. Então, assim, eu acredito que vocês têm que olhar esses três pontos aí: anticoncepcional, antidepressivo, e ver se você está tendo uma linguagem de afeto com seu parceiro. Se não tiver, tem que começar por aí. Eu já vi muita gente chorar na minha frente porque o relacionamento não estava bem. É um tema delicado e que tem que ser abordado, tá? Vocês são um casal, então tem que ter uma linguagem única, né? Eu vou aprofundar um pouco aqui. Eu falei um pouco dessa parte do relacionamento aí, mas eu vou falar por que, por exemplo, o anticoncepcional, que foi um tema que eu trouxe essa semana na minha caixinha, que trouxe muita polêmica, muita dúvida de mulheres que usam há muito tempo, impacta no seu desejo sexual. Primeira coisa, mulheres, vocês têm praticamente 2 fases distintas. Quando eu falo que vocês têm que ciclar, vocês têm alguns hormônios, que é o estrogênio, a progesterona, a testosterona, que ficam flutuando dentro desse ciclo. A primeira fase é dominada pelo estrogênio. A segunda fase é pela progesterona, que tem que andar junto. E elas têm que estar em mesmos níveis ali, níveis equilibrados, contrabalanceados. Quando você usa o anticoncepcional, você faz com que todos esses hormônios caiam. E o estrogênio ele é muito importante para a sexualidade feminina, até mais do que a testosterona. A testosterona ela vem como uma cereja do bolo. Imagina, você bloqueou isso. Se você já tinha alguma predisposição a ter diminuição desse libido, ele está acabado. Entende? Mas assim, como eu não te conheço, o que eu vou te orientar? Primeira coisa, você já foi no médico? Algum médico já abordou isso com você? Porque no meu consultório,
eu vejo que eu sou o primeiro a perguntar de libido, de desejo sexual. E eu vejo que muita gente nunca nem tocou nesse assunto porque tem estigma, porque é tabu. Não pode ser tabu. Você precisa entender o seu sentimento, você precisa entender o seu corpo, tá? Então, por que eu tô falando para você ir no médico, no ginecologista, no endocrinologista, no nutrólogo ou comigo, que vai ser um prazer também estar te atendendo, para você fazer uma bateria de exames, porque tem outros micronutrientes que vai fazer com que essa parte hormonal seja desequilibrada. Então você tem que fazer exames também de ultrassom para ver se não tem alguma alteração ali mecânica ou anatômica. Você tem que também entender se a sua parte psicológica tá boa depois de ter excluído isso tudo. Tem que olhar a sua alimentação, porque tem alimentos que vai fazer com que você fique mais inflamada, que vai fazer você perder energia, que vai alterar a sua parte de bioquímica celular. A sua parte intestinal vai fazer com que você não absorva certos nutrientes. Hoje a gente vive num mundo em que tem muito ultraprocessado, embutido, e a gente acha que isso é comida. Eu gosto sempre de falar que a alimentação, às vezes, está dentro da nutrição. Mas em sua maioria a nutrição não está dentro da nutrição. Se você come esse embutido, industrializado, ultraprocessado, muitas vezes não tem os minerais, as vitaminas, os micronutrientes, oligoelementos que o seu corpo precisa. E aí você acaba não produzindo a quantidade de hormônio suficiente. E a gente sabe que os hormônios são maestros do nosso corpo, né? Que nem puxou aí da testosterona anteriormente, se você não tem níveis adequados de testosterona, seja mulher ou homem, pode ter certeza que sua confiança, o seu ímpeto, o seu poder de decisão, a sua clareza mental, a sua vontade de fazer e acontecer está diminuída. Então, apesar de falar só de sexualidade, de muita gente achar que é só sobre a parte sexual, esses hormônios impactam em tudo que você está fazendo. Então, procura um profissional, vai destrinchar intestino, sono, estilo de vida. Ele tem que pedir exame, e você tem que ser uma pessoa, esse canal é exatamente para isso, que vai chegar e indagar. Hoje tem o ChatGPT. Se você não está usando essa ferramenta, você tem que utilizar e perguntar para você já ir tirar dúvida com o seu médico. A gente passa muito tempo estudando para entender vocês, para levar a informação correta. E eu sempre falo, se você está com uma dor, se você está com um padrão totalmente diferente daquilo que estar no bem-estar, ou seja, se sentindo bem, não se estressando com tudo, sabe, emanando energia, se você não tá assim, esse é o normal, tá? Então, não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso, porque isso é um balizador da sua vida. A gente merece ter uma juventude e passar por fases como, por exemplo, a mulher na menopausa, o homem na andropausa, início dessa terceira idade. E se você não percebeu ainda, a tecnologia, os recursos que a gente tem hoje, as pessoas estão chegando com seus 60, 70 anos, totalmente diferente do que foi há 20 anos atrás. Com autonomia, podendo curtir a sua aposentadoria, né? Viajando mais, tendo relacionamentos sexuais e sendo mais felizes. E você que está aí do lado, às vezes acha que isso não é possível, olha para o lado, mas olha para pessoas boas que se cuidam. Esse exemplo, vejam ela como exemplo, perguntem para ela, sejam curiosos, né? E seja curioso com você mesmo, não aceite menos do que está bem, né? Então é nessa pegada, é nesse nível de profundidade que a gente vai trazer esses temas aqui, cada um, e vai ter o prazer de estar tirando essa dúvida de vocês. Falando de dieta também, tá? Alimentos que vocês têm que tirar do seu dia a dia. Eu sei que muitas vezes vai parecer óbvio, mas às vezes muita gente, que pode ser que para você pode parecer óbvio, às vezes pro coleguinha que tá do lado não é. A gente tem que falar
por exemplo, que ultraprocessado não é comida, né? Que fumar é errado. Não, mas beber também é errado. Ah, não, mas todo mundo faz. É exatamente por ter uma grande maioria fazendo, a gente olha pro lado e não tem um parâmetro saudável, a gente, por estar no meio, acha que aquilo é normal, que aquilo é normal, né? Pode ser comum, mas normal não é. E você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui no comentário, até falando o que você achou desse primeiro episódio. Mandando uma dúvida sua, mandando uma dúvida que às vezes algum amigo, né? Um amigo, sempre um amigo. Ou que você tá vendo uma pessoa que você ama tá passando, tá? Que vai ser um prazer estar respondendo para vocês. E você pode até, lá no meu Instagram, Dr. Andrei Reis, também tirar sua dúvida de forma anônima. Eu não vou ficar falando quem você é, não vou expor você. E meu papel aqui é exatamente contribuir com vocês, servir vocês, né? Então, se eu fosse você, eu não perderia nenhuma oportunidade de estar tendo acesso a esse tipo de conteúdo, de conhecimento que, com certeza, vai agregar muito na sua vida e agregando a sua vida, vai agregar a todos aqueles que você ama. Então, esse é Saúde em Dia, né? Que é muito além de você só ir no médico. É você aprender hábitos novos, se conectar com pessoas novas também, tá? Cuidar da sua parte mental, cuidar da sua parte espiritual e utilizar tudo aquilo que você vai aprender para servir as outras pessoas, beleza? Então, não deixa de se inscrever também no canal e até o próximo episódio do Saúde em Dia com o Dr. Andrei Reis.